Olá, criativos! O meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. A Apple, ela não vende só celulares, ela também vende status, vende inovação. A Coca-Cola não vende só refrigerante, ela vende a ideia de um momento feliz em família. A Harley, ela não vende só moto, ela vende a ideia de aventura, rebeldia. De todas essas empresas que eu acabei de falar para você, existem várias outras que vendem produtos muito similares, mas existe uma razão pela qual essas empresas aqui se destacam tanto. Todas essas empresas não vendem só produtos, não focam só nos aspectos técnicos dos objetos que elas tentam promover. Elas atrelam emoções a esses objetos, elas contam histórias sobre esses objetos. E essa estratégia que eles utilizam aumenta muito mais o poder de persuasão que eles têm com você. E através desse maior poder de persuasão, elas são capazes de atingir os objetivos de negócios que elas têm. E no seu dia a dia, eu sei que você também tem objetivos. Talvez o objetivo de aprovar um projeto, talvez um objetivo de mostrar que você é um profissional acima da média, de dar um treinamento e ter a atenção dessas pessoas. E enquanto você focar somente no aspecto técnico daquilo que você fala, seu poder de persuasão vai ser muito baixo. E é por isso que nessa nossa aula de hoje eu quero te mostrar como você também pode ser capaz de utilizar as emoções para ter um maior poder de convencimento, para conseguir promover as suas ideias. Como você consegue aplicar essa mesma estratégia dessas grandes empresas para melhorar a sua comunicação. Eu sou o André Broto, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. Eu posso te afirmar com toda certeza que essa estratégia de comunicação é algo que eu aplico aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa e fez com que minha empresa também crescesse. Afinal, desse mesmo assunto aqui, existem vários outros concorrentes que também falam dele. Assunto de criatividade, falar de apresentação, falar de storytelling. Agora, por que minha empresa, desde 2017, continuou crescendo constantemente? Pela forma como a gente se comunica, seja nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, seja com nossos clientes ou até mesmo com os nossos alunos. Mas para entender melhor como essa estratégia funciona, vamos pegar um exemplo prático. Algo que você utiliza todos os dias, uma caneta. Quando você olha somente para o aspecto técnico, é muito simples, não é verdade? A caneta, que vai ter um corpo feito de algum material, de plástico, de metal, do que for. Ali dentro você tem um refil de tinta e você precisa dessa caneta para fazer anotação, para assinar um documento, enfim. Mas a gente não pode focar simplesmente nesse aspecto prático, porque uma caneta não é só uma caneta. Nesse mesmo mundo do produto que a gente acabou de abordar, existem dois tipos de produto. Você tem produtos premium, como uma caneta Montblanc, que custa mais de R$2.000. De forma bem prática e lógica, por que alguém pagaria mais de R$2.000 por uma caneta? Mas a Montblanc, ela não vende só uma caneta, ela vende também emoções. Ter uma caneta Montblanc conta automaticamente para a pessoa que está ali do outro lado, vendo o dono de uma caneta Montblanc, uma pequena história. A Montblanc passa a emoção de status, passa a emoção de que o dono da caneta tem sucesso. Mas isso não quer dizer que a gente então sempre precisa se posicionar e falar que nossas ideias têm relação com status, têm relação com sucesso. E isso é o que funciona para a Montblanc. Porque do outro lado, a gente tem a Bic. E a Bic tem uma estratégia completamente diferente. Mas, de novo, a Bic não é só uma caneta. Ela passa a ideia de algo prático, que tem ali para mim sempre no dia a dia. De uma caneta que é confiável, que não dá problema. E também uma caneta que é acessível, que qualquer pessoa pode ter. Ou seja, se eu sou uma empresa, quero comprar algo em grande quantidade, eu não vou comprar em grande quantidade Montblanc, que bom se pudesse, não é verdade? Mas eu vou comprar em grande quantidade a Bic, porque essa é a história que ela quer contar. Mas ao mesmo tempo eu não quero comprar uma caneta vagabunda que vai falhar no meu dia a dia, tem que jogar fora. Por isso que ela lembra a ideia de ser algo confiável, que existe há muito tempo, que eles não precisam mudar o design porque ele funciona. Então, seja para um produto caro, seja para um produto barato, não importa. Essas empresas utilizam essa estratégia para conversar diretamente com você, para despertar emoções no seu cérebro, a ideia de utilizar esses gatilhos mentais. Mas claro que daí vem a dúvida, como que eu uso essa ideia
no meu dia a dia. Afinal, muitas vezes as pessoas me dizem, puxa, mas quando você fala de um produto, é muito mais fácil, né, André? Uma caneta, uma moto Harley, um celular. É simples aplicar esse conceito ali dentro. Mas e para coisas mais complexas e mais técnicas? Pois bem, vou te dar um exemplo aqui de algo bem técnico. Ei, antes da gente continuar a nossa aula aqui, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu criei um curso gratuito de narrativa e storytelling. É um curso básico com os primeiros passos para você se comunicar melhor e aumentar seu poder de clareza, de persuasão, se tornando uma pessoa muito mais interessante e prendendo a atenção das pessoas. Para você se cadastrar gratuitamente nesse treinamento, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos continuar com a aula de hoje. Esses dias eu estava em um jantar conversando com um colega meu. Esse colega, ele tem uma empresa e a empresa dele produz bancadas industriais para trabalho. Essas grandes indústrias que precisam dessas bancadas de metal bem grandes para várias pessoas poderem trabalhar, pois é, ele produz esse tipo de coisa. E aí veio uma preocupação na cabeça dele. Afinal, ele olhava para esse produto e na mesma hora vinha a dúvida. Puxa, como que eu consigo tornar a minha empresa, isso que eu vendo, algo único? Porque senão daqui a pouco vão surgir outras empresas que fazem a mesma coisa. E elas vão fazer o quê? Vão deixar esse produto cada vez mais barato e vão ganhar esses clientes de mim. E aí ele me veio com a necessidade. Sabe o que eu preciso, André? Eu preciso fazer uma apresentação melhor para esse meu cliente. Que na hora que a gente estiver negociando, ele perceba a qualidade desse meu produto. E para muita gente, o que significa melhorar a apresentação? Significa colocar mais animações, significa aprender a fazer transição, significa colocar imagens criativas, fazer um design bonito. Mas isso são coisas que não vão fazer o cliente perceber a qualidade do seu produto. Isso não são coisas que vão aumentar o teu poder de convencimento. Você pode ter slides bonitos, mas o resultado continua sendo o mesmo. Só que a gente continuou conversando. E em um momento, ele falou uma frase para mim que foi muito importante. Ele falou, mas André, eu não faço só a mesa. Eu quero que você entenda que junto com a mesa, eu organizo todo o processo dentro da indústria do meu cliente de como ele vai utilizar essa mesa. Aí eu parei e falei, nossa, mas isso é muito interessante, eu achei que você fazia a sua mesa, você não fala isso para o cliente? E ele me disse com essas palavras, André, o cliente caga para o processo, ele não está nem aí. E eu pensei, é verdade, porque processo não é uma coisa que as pessoas gostam, processo não é emoção. Então como a gente pode traduzir esse processo que ele entrega junto com as mesas como emoção? E aí eu perguntei para ele, quando você entrega um processo na mão, o que acontece com aquela pessoa? Como que você transforma o dia a dia dela? Aí ele me falou, bom, a mesa junto com o processo faz com que ali na linha de produção tenha muito menos erro, faz com que a pessoa tenha mais produtividade, com que a equipe tenha mais produtividade. E nesse momento, a gente chegou na conclusão, realmente, não vale a pena falar de processo para o seu cliente, mas você pode falar da mesma coisa, transformando isso em emoções específicas. Passando a ideia para ele da tranquilidade que ele vai ter no dia a dia, sabendo que não vão existir tantos erros. Você vende confiança de que o processo sempre vai funcionar. Você aumenta a produtividade. Antes você fazia um produto, agora você faz 2. E tudo isso no final do dia significa o que para a empresa? Lucro, dinheiro. Significa a empresa crescer como ela sempre sonhou, simplesmente organizando algo que ela já fazia. E agora, com tudo isso em mente, quando ele for fazer a apresentação para o cliente dele, ele não vai fazer uma apresentação de uma empresa que só vende bancadas industriais. Ele vai fazer uma apresentação de uma empresa que também vende tranquilidade, produtividade, confiança, lucro. E isso é uma forma de comunicar, isso são histórias e emoções que diferenciam as suas ideias das demais. E claro, que não é só jogar essas palavras dentro de uma apresentação enquanto você estiver conversando com a pessoa. Tranquilidade, produtividade, não. O que a gente precisa é organizar essas ideias dentro de uma estrutura de narrativa. Talvez contando uma história, talvez através de depoimentos, talvez mostrando como funciona seu produto na prática. A gente precisa construir essa forma de se comunicar para que essas emoções estejam ali dentro através de exemplos claros. E é aí que entra toda a estrutura do storytelling. Mas para te ajudar a entender como funciona uma estrutura narrativa, como você pode se tornar uma pessoa mais clara, mais persuasiva, mais interessante, eu criei um curso gratuito de storytelling narrativa.
É um curso básico com os primeiros passos para você aprender a melhorar a sua capacidade de comunicação, independente da sua área de atuação. E para você se cadastrar nesse curso gratuito, é muito simples. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nele, fazer seu cadastro e já acessar todas as aulas. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de deixar seu comentário me contando o que você achou dessa aula, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.